quais são os pontos positivos. O que eu tenho de positivo se eu aprender a ler partitura? Eu já toco batera, mas eu não leio partitura. O que eu estou perdendo? E eu já toco batera, eu quero aprender agora a partitura. Vou aprender, Rafael. Vou estudar contigo, vou estudar com outro professor, mas vou aprender a leitura de partitura. O que eu tenho de ponto positivo? Aí a gente vai falar sobre alguns tópicos aqui. O primeiro tópico é facilidade para estudar qualquer conteúdo. Ou seja, quando você sabe ler partitura, e a música ela é igual à matemática, né? Infinita. Você pode estudar até morrer e você não vai ter estudado tudo, porque quando você chegar no nível último, o nível máximo lá, você vai criar coisas novas, ela não tem limite, entendeu? Então, você pode estudar sempre. Ah, Rafael, então tem que estudar a vida toda para ser um cara bom? Não, você pode estudar 2 anos, 3 anos e já ser um cara bom. Tocar bem, instrumento, técnicas, improvisação, ritmos, tal, tudo certinho. Ler partitura, em 3 anos você vai estar lendo bem, como eu falei, 1 ano e meio a média. 3 anos você vai estar top se você estudar certinho, seguindo esses passos, né? Ah, mas você falou da vida toda. A vida toda é para você desenvolver para níveis que você nem imagina, ou se mantendo no nível top, entendeu? Porque ela não tem limite. Você sempre muda alguma coisa, melhora alguma coisa, cria um negócio diferente. Então, assim é a música. Mas se você aprende a partitura, ela vai te facilitar, por quê? Porque você consegue estudar de graça na internet, sabendo o que você está fazendo. Você não vai ser levado por um cara que vai te ensinar um negócio errado, porque você sabe. Então você consegue pegar exercícios de caras ali superiores a você e você consegue estudar em casa, né, para economizar uma grana naquele momento. Você vai perceber que pagar um professor é ótimo, você está fazendo um ótimo investimento, mas naquele momento você está sem dinheiro nenhum e sabe ler partitura, você consegue não ficar parado. Então isso já faz você economizar dinheiro, né? Tanto pegando uma aula na internet, por exemplo, ou pegando um método com um amigo, né? Um método top, um stick control, o New Bridge, qualquer método que você tenha aí top, aí você consegue pegar ele e estudar sozinho, porque você já sabe a leitura de partitura, né? Conhece os rudimentos, você consegue desenvolver. Então, primeiro tópico de ponto positivo de ler partitura é que você consegue estudar sozinho, coisa que um cara que não sabe ler partitura toca muito bem, toca pra caramba, mas ele quer ajudar e vai na internet, tá tudo escrito em partitura, ele não sabe nada, não vai conseguir pegar ali, não sabe estudar aquilo, entendeu? Então ele tá perdendo e vai ter que gastar dinheiro sempre, porque ele sempre vai ter que pagar alguém para ajudar ele, porque ele não saca nada da leitura. Então ela te ajuda muito nisso. O segundo ponto, segundo subtópico aí de quais pontos positivos que você tem ao aprender partitura a fundo, saber tocar bem, entender ali os elementos todos e conseguir ler uma partitura, é a economia de tempo. Isso é importantíssimo. Eu tenho uma história, vou contar rapidamente para vocês, com Bochecha. Primeira vez que eu fui tocar, eu toquei com o cantor Bochecha aí um tempo, né? Fazendo sub de um amigo, que é o Rogério Fraga. Inclusive vai ter uma live com ele no dia 29 de novembro, eu vou divulgar mais, depois vocês ficam sabendo, falando sobre a prova do bombeiro que tá para sair, né, aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando ele me chamou a primeira vez para tocar com o Bochecha, ele me chamou, tipo assim, 2 dias antes da prova. 2 dias antes da prova. 2 dias antes do show, né? Ia ter um evento, tipo, digamos, era sexta-feira o evento, não, acho que era sábado. E ele me chamou na quinta-feira. E eu tenho quartel, tenho aulas que eu dou, tenho minha vida social. Em 2 dias era para tocar, eu acho que era 15 ou 17 músicas, assim, era muita música, né? Que é o show inteiro dele. E ele me chamou e falou, Rafael, eu tô precisando que você resolva para mim lá, cara, vamos lá. Faz lá para mim. Eu falei, cara, mas não tem como é que em 2 dias eu vou tirar isso tudo de partitura, de ouvido, não dá. Ele, mas você não escreve, você não lê partitura? Eu falei, leio. Então por que você não escreve? Aí eu, mesmo, assim, eu nunca tinha pego um show grande assim para escrever. Eu escrevia minha partitura de 2 músicas, né? Falei, é mesmo, vou tentar, cara. Mas eu acho que não vai dar, não. Ele vai dar sim, cara. Pô, te incentivo, vamos lá, tal, eu preciso. Aí insistiu, eu consegui. Quer dizer, eu aceitei, né? Aí saí da ligação, já fui, peguei, ele mandou as músicas, eu comecei a escrever. Pum, pum, escrevi rápido, assim, consegui escrever, né? Na média que eu escrevia 1 ou 2, eu fui escrevendo na sequência, eu consegui escrever 17. Depois estava tudo escrito, escrevi do jeito que estava no CD. Do jeito que estava no CD. Estava tudo escrito, eu pude fazer minhas outras coisas, tal, fui fazendo. No dia do evento não tinha ensaio, a gente chegava lá, passava o som só ia passar o som, né, com a banda ali algumas coisas, né, passar o som de bateria, não sei o quê, e hora do show. Aí, na hora do show até é maneiro, né, o Bochecha é um cara espetacular, um cara muito gente fina, muito maneiro. Foi um privilégio total, assim, conhecê-lo, né, e ter o contato com ele hoje ainda. E aí ele, na hora do show, eu botei a partitura lá e tô tocando e tal, daqui a pouco ele, a parte engraçada que eu vou falar pra vocês, né, é que ele vinha, olhava na bateria assim, eu olhava pra partitura, olhava pra mim, cantando e dançando, né? Eu olhava,
pra mim, olhava na partitura, olhava pra mim, aí beleza, voltava, ia dançar lá com a galera e cantar. Aí ele fez isso umas 5 vezes. Na primeira que ele fez, eu falei, cara, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que ele não tá gostando. Mas eu vou seguir aqui porque é o que eu escrevi, tá no CD lá, eu vou tocar. E fui, até o final. Ele fez isso umas 5 vezes. Aí quando acabou o show, eu não tive contato com ele, não tinha tido contato com ele antes, né? Ele chegou já pra cantar e não tive contato com ele depois. Aí fomos para o aeroporto. De manhã, quando chegou no aeroporto, eu sentei num banco assim, um pouco mais afastado da equipe, que eu não conhecia todo mundo ainda, e fiquei meio sozinho. Aí ele chegou com segurança e o produtor dele, né, tal. Aí o segurança e o produtor foram pra galera, ele sentou do meu lado. E aí, Fraguinha, me chamou de Fraga, que é o nome do Rogério, né, de Fraga, que eu fui lá substituir ele. E aí, Fraguinha, gostou do show? Eu falei, pô, cara, gostei pra caramba, curti pra caramba, mas eu acho que você não gostou tanto, né? Aí ele, como assim eu não gostei tanto? Falei, pô, toda hora você ia na bateria lá, olhava pra mim, olhava pra partitura, olhava pra mim. Ele, não, cara, não é porque eu não gostei, não. É porque aquele negócio lá é partitura mesmo? Aí eu falei, é. Ele, mas pô, não sabia que dava pra ler partitura na minha música, ou seja, no funk, né? Ele achou que partitura era coisa só de orquestra, né? Aí ele falou assim, pô, então agora a partir de hoje, eu falei pra ele assim, né? Poxa, se eu não tivesse lendo aquelas partituras, eu nem conseguiria tocar, porque o Rogério me ligou tem 2 dias. Ele, que isso, cara? Eu falei, tem 2 dias que ele me ligou, eu precisava da partitura pra poder fazer o show, senão eu não conseguiria fazer. Ele, então a partir de hoje eu vou falar pro Rogério sempre tocar com a partitura. Só que o Rogério não precisa, tá com o show todo de cabeça, né? Então ele não sabia disso, mas é maneiro ver o cara, pô, ele me tratou ali super bem, assim, uma pessoa espetacular. E depois eu toquei várias vezes com ele, né? E criamos uma amizade ali de educação, de respeito, de carinho, né? Um cara, pô, extremamente profissional, um cara, né, educado, né? Trata todo mundo muito bem. Então, se ele assistir esse vídeo aqui em algum momento, um abraço pra ele aí. É um privilégio total ter conhecido como pessoa e trabalhado, né? Mas voltando agora para a partitura, olha o benefício que eu tive em saber ler partitura. Porque se eu não tivesse o conhecimento de partitura, eu não teria feito show. Com certeza eu ia dar nega, porque eu tinha muitas atribuições no meu dia, eu não ia ter tempo de escutar todas. Não ia dar para escutar música por música, detalhe por detalhe, e o Rogério me falou, pô, ele gosta que seja certinho lá, faça o que tá escrito, o que tá no áudio, então não muda muita coisa, não faz muita virada diferente, faz o padrão ali. Como que eu ia fazer isso de cabeça? Não teria como, só escrevendo. Então, olha o benefício da partitura. Economia de tempo para tirar repertório, para decorar exercício, ou seja, você vai pegar um método ali, aí você olha o exercício que está escrito, faz, né? Aí olha de novo, faz. Na terceira vez que você olhar, você tem a memória muscular e tem a memória visual, que você lembra do exercício. Então, te ajuda a economizar tempo. Entendeu? Então, isso faz com que você desenvolva mais rápido e economize tempo. A partitura faz isso. Você fazer de cabeça, decorado, sem partitura, sem partitura, exige que você repita muito mais vezes até que você decore. Então, é bom você fazer as coisas de ouvido também. Ter um ouvido bom não é ruim, não estou falando isso em momento nenhum, mas a partitura ela vai te ajudar, que vai otimizar o seu ouvido e aí você ganha tempo, né? Primeiro tópico a gente economizou dinheiro, nesse aqui a gente economiza tempo. E por último, que é o último subtópico do último tópico que a gente vai falar, são as oportunidades de trabalho. Isso aqui é o ouro da parada, né? Você saber ler partitura, ela vai te dar um leque de oportunidades muito grande, assim, muito maior. Você consegue muito mais trabalhos, por exemplo, gravações em estúdios. Tem muito estúdio que a gravação é escrita. O produtor chega lá com a partitura, né? E ele pode até falar para você, ó, pode ficar livre em tal lugar ali, tal lugar, mas faz o que tá escrito aí. A levada é essa, os ataques são esses, beleza? Na hora de fazer um improviso, você pode ficar livre. Na hora de criar alguma frase nesse lugar aqui, você pode ficar livre, mas o resto é o que tá escrito aqui. Se você não sabe ler, vai acontecer o quê? Caiu da gravação, não vai fazer. Eu já vi acontecer com várias pessoas. Então, dá uma oportunidade para você em alguns estúdios, né, de gravação. Bandas que só tocam com músicos que leem. Tem um aluno meu que veio estudar aqui. Se ele assistir esse vídeo, ele vai lembrar, não vou falar o nome dele. Mas ele veio estudar comigo porque o produtor dele passou para um show muito top. O cachê ia ser para cima de R$1.000 por cada show. Só que o produtor queria pessoas que liam partitura. E o cara não lia. Ele caiu da gig. Entrou outro batera para fazer que lê. Então, ou seja, aí ele veio estudar porque ele viu que ele precisava disso. Tá estudando para quando acontecer um novo caso desse, não perder. Mas, ou seja, se ele seguisse aquele ditado que eu já botei na rede social também, que é: mais vale estar preparado e não ter oportunidade nenhuma do que ter 1 milhão de oportunidades e não estar preparado, ele não teria perdido isso. Porque ele já estaria lendo partitura. Quando chegasse nessa oportunidade, ele ia pegar a oportunidade. Não pegou por quê? Não estava preparado.
não sabia ler partitura. Então já pensou? Você perdeu uma gig de R$1.000 por show. Se fizer 10 shows, são R$10.000. Porque não sabe ler partitura. E é uma coisa tipo aprender a ler e escrever português. É coisa básica, não é um negócio absurdo. É uma coisa natural que a gente tem que saber fazer. É da linguagem musical. Então, já pensou você perder uma oportunidade dessa? E existe, eu não estou brincando aqui, eu estou falando de uma pessoa, não vou citar o nome, seria falta de ética, né? Mas é um cara que veio aqui. Eu sei de vários outros casos que aconteceram coisas parecidas, só estou dando um exemplo para vocês, né? Outra coisa é tocar em orquestras. A maioria das orquestras, é com partitura. Difícil você achar uma orquestra que toca sem partitura, tudo decorado. É muito difícil. Então você não vai conseguir trabalhar numa orquestra que o cachê é R$400, R$500, sem saber ler partitura. Já perdeu mais uma oportunidade. Essa oportunidade você não consegue tocar. Entendeu? Por quê? Porque não sabe ler partitura. Dar aulas... muita gente dá aula sem saber ler, né? E aí, às vezes o cara consegue, porque o cara vai passar sobre rudimentos, vai passar os ritmos ali, coisas boas, certas, importantes, mas ele fica limitado. Então ele não consegue dar aula no geral. E quando você aprende a leitura de partitura, você entende que tem uma didática que você pode utilizar para ensinar. Aí fica mais fácil para você dar aula. Então você tem uma gama de aula melhor para dar, né? De conhecimentos ali, e isso facilita você dar aula por muito tempo, e aí se torna uma fonte de renda também. Então é importante. E por último, que é a minha especialidade, que são os concursos na área de música. Se você sabe ler partitura, você pode fazer qualquer concurso de música, porque todos eles pedem a leitura de partitura. Você vai fazer sargento da ESA, tem que saber ler caixa, bumbo, prato e tímpano. Você vai fazer sargento da aeronáutica, tem que saber ler bateria completa. Vai fazer sargento da marinha, tem que saber ler partitura de bateria completa. Vai fazer bombeiro, se for aqui do Rio, bateria completa. O de Minas, por exemplo, concurso de Minas lá que abriu para percussão, o cara precisa ler até xilofone. Isso eu nem sei. É a parte da percussão que eu não sei, não saberia ensinar e nem sei tocar. Entendeu? Mas, ou seja, precisa saber ler a partitura desse instrumento. Entendeu? Então, você tem que ter a noção de leitura, tem que saber ler para você poder passar num concurso. E existem muitas opções de concurso. Como eu já falei, você tem de 17 a 40 anos de idade para fazer concurso. De 17 até 26, você pode fazer os de carreira de Exército, Marinha e Aeronáutica. De 26, ou melhor, de 18 até 40, você pode fazer os temporários. Sargento temporário, cabo temporário, que aí são 8 anos de duração. Você pode ficar lá até 8 anos. Pô, Rafael, mas 8 anos é pouco, eu queria o de carreira. Passa no de carreira então. Mas se não tiver mais a idade, faz o temporário. São 8 anos recebendo um salário fixo, certinho, todo mês, que você pode fazer uma outra faculdade de música para dar aula em escolas. Você pode criar um negócio próprio seu, pode investir em alguma coisa. Então é bastante tempo recebendo um bom salário, fazendo o que você gosta. Então tem vários concursos de sargento temporário, concurso de cabo temporário, e tem o concurso da PM, do bombeiro, que às vezes a idade é até 42 anos, até 40 anos, entendeu? Então tem muitos concursos para fazer, só que você precisa da leitura de partitura. Então olha os benefícios que você tem se você souber ler, né? Quais são os que eu falei aqui, né? Os benefícios: economia de dinheiro, economia de tempo, e a nível de trabalho, você pode fazer gravações em estúdios que leem partitura, tocar em bandas, né? Que os músicos leiam uma banda específica, orquestras principalmente, dar aulas com um conteúdo mais vasto, né? Um conteúdo mais amplo, e principalmente os concursos, que são muitos. Então, olha os benefícios que você tem e olha o que você está perdendo se você não aprender. Já toca bem, mas não sabe partitura, está perdendo isso tudo. Então, é importante isso aqui que eu falei, é uma aula bem preparada, né, para que você entendesse o que você precisa para aprender partitura e quais os benefícios, o que é indispensável, quanto tempo leva para você ser fluente. Dá para você ter um cálculo na tua cabeça aí do que você precisa fazer, não dá? É só você seguir nisso agora. Se tiver dúvida, espero que já tenha deixado nos comentários aí. Eu vou dar uma olhada aqui nessa galera que mandou aqui, né? Vou separar algumas e vou lá pro Instagram para responder isso tudo ao vivo, beleza? Então, só ficar ligado aí nas respostas. É um prazer, né, estar aqui podendo compartilhar conhecimento com vocês. Todo dia eu tô colocando coisa nova aqui no YouTube semanalmente, lá no Instagram diariamente, nos stories, no feed, reels. Então acompanha lá, me ajuda, compartilha com a galera, ajuda a mais pessoas terem esse acesso que você está tendo aqui, a informação gratuita. Foi uma aula aqui, né, que eu passei para vocês de conhecimentos que muita gente tem dúvida e que não sabe de muita coisa do que eu falei, de graça, não estou te cobrando um centavo. Então só me ajuda, comenta, compartilha os vídeos, curte, entendeu? Você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas e me incentivando a criar mais coisas para você, te ajudar o máximo possível, que eu já vou fazer isso, mas você me incentiva a fazer mais ainda, porque eu percebo que você está gostando, percebo que você
achou isso aqui interessante, que somou na sua vida musical, somou na sua vida diária, beleza? Então me ajuda, isso vai ser muito importante para a gente alcançar mais pessoas, né? Fazer o canal mais acessível para as pessoas, e aí a gente segue nessas linhas de raciocínio, estudando e fazendo esse trabalho, beleza?